Fala galera, beleza? Bom, vamos continuar aí agora com mais um vídeo de psicologia, tá? Estávamos falando sobre psicanálise, certo? Bom, os dois últimos vídeos, os vídeos anteriores, para você que está acompanhando o vídeo por sequência ou não, os dois vídeos anteriores, eles foram vídeos bem calmos, bem pautados. Eu falava, dava um tempo para você ir assimilando, até porque se você vai fazer aquele esquema que eu falei, de você fazendo tópicos, que nem eu faço assim, ó, minhas pautas do vídeo, tá certo? Ó, tópicos, tá vendo? Se você vai fazer assim, então é legal eu não sair correndo com a pauta, tá? Eu falo, você assimila a ideia, pensa, você pode dar pausa, escrever, tá bom? Então, como o conteúdo de psicanálise no livro, ele é só um conteúdo de apresentação, então ele é um conteúdo breve, tá? O capítulo tem poucas páginas, deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6. Tá, ele tem aí, ó, 12 páginas de conteúdo, capítulo de psicanálise aqui, que é um livro de introdução, como você já sabe, né? E tem um conteúdo, então, um conteúdo pequeno e rápido para te apresentar a psicanálise, certo? Então, o conteúdo, ele é pequeno, mas ele tem muita informação. Então, tem informação que tem que destrinchar na calma, tá? Então, não estranhe quando vocês verem que tem vídeo que eu falo assim, não, então, tal. Eu tenho uma dinâmica mais rápida, e outros vídeos que eu tô com mais calma, leio aqui e falo, ó, então, isso, e vou pontuando as questões. Por quê? Tem assunto que é melhor para você entender com calma. Principalmente assuntos onde o texto traz muita informação. Porque tem texto em que você lê, sei lá, uma folha e eu consigo explicar essa folha para você em 2 minutos. Tem texto que tem tanta ideia uma atrás da outra que eu tenho que encher de pontuações e pautas porque é muita coisa. Não dá para explicar de uma vez. Eu tenho que ficar ali em cima daquela folha e quando eu presto atenção, já faz 20 minutos e eu tô dentro de uma folha ainda, de tanta informação que está embutida dentro dessa folha. Então essa pontuação que eu tô fazendo aqui no começo é importante para você entender isso, tá certo? Bom, vamos lá? Então vamos começar, tá? Estamos na psicanálise, eu creio aqui que nós estamos no meio, né? No meio do conteúdo ainda. Então, agora que você já entendeu por que aqueles vídeos são mais lentos, os dois anteriores de psicanálise são mais lentos, agora a gente vai dar continuidade, tá? Aí, esse vídeo aqui vai te ajudar a entender os outros de uma forma mais clara, tá certo? Eu acho que já tá bem claro, mas esse daqui tá no livro, essa pontuação. A gente vai correr na sequência do livro, como eu sempre faço, tá? Bom, eu vou até me exercitar aqui, me alongar, porque essa daqui é boa, tá? É o seguinte, a gente vai explicar alguns conceitos. Essa parte do livro é explicando alguns conceitos. Quais conceitos? Esses conceitos que a gente já falou da psicanálise. Esses conceitos precisam ser revistos, que são conceitos de base da psicanálise, certo? O Freud, quando vai desenvolvendo a psicanálise, vai descobrindo e passando por esses conceitos e eles vão se tornando fundamentais para o desenvolvimento da psicanálise, para a análise da psique. Então, para você entender cada vez mais a psicanálise e a sua base, você precisa rever os vídeos. E esse daqui é interessante porque ele vai falar sobre alguns conceitos. Na verdade, ele vai falar sobre 4 questões, 4 conceitos, 4 ideias que vão permear a ideia do Freud, tá? Elas vão sempre aparecer e elas são as bases da psicanálise, tá? Elas, em certo momento, vão evoluir, vão regredir, né? Vão ficar menorzinhas, mas de qualquer forma, elas vão aí tá no meio da ideia, certo? Bom, então vamos lá. É o seguinte, eu vou começar aqui explicando alguns conceitos, ponto a ponto, são 4 conceitos. O que eu peço para você? Você já sabe, para aproveitar o conteúdo do canal, você precisa de uma folha e você precisa de uma caneta ou um lápis para ir fazendo tópicos também. Tem uma galera que tá fazendo isso e tá sendo um maior sucesso, tá certo? Então, se você quiser fazer isso também, fique à vontade. Mas não faça no primeiro momento do vídeo. Veja o vídeo todo. Depois que você entender o vídeo todo, você vê o vídeo de novo e faz os seus tópicos para a ideia ficar na tua mente, tá certo? Bem armazenada. Bom,
Vamos lá então, certo? Explicando os conceitos até aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o que nós já vimos, como sempre, que é o processo terapêutico, tá certo? Um dos conceitos mais interessantes é que o Freud percebe que no processo terapêutico de terapia, ouvindo, fazendo aquela escuta qualificada dos seus pacientes, ele vai perceber que existem vários relatos de várias cenas, de vários acontecimentos. E nesse primeiro momento, o Freud vai ver que esses relatos desses acontecimentos, ele vai considerar, em primeiro momento, que esses são todos fatos. Todos esses relatos aconteceram, tá? Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator que vai fazer a evolução da psicanálise, dessa análise do psiquê, é o seguinte: ele vai, posteriormente, perceber que nem todos esses relatos aconteceram, nem todos eles são reais. Só que existe uma coisa importante: nem todos eles são reais, nem todos eles aconteceram, mas todos eles foram falados, todos eles estão lá no consciente ou no subconsciente do paciente. Então, o que acontece? O Freud considera eles exatamente isso, relatos que não aconteceram, só que eles existem de verdade em um lugar, na psique da pessoa. Lá dentro eles são reais, eles não podem ser desconsiderados. Por quê? Porque existe um processo onde, mesmo aquilo que está dentro da psique da gente, faz com que nós tragamos reações ou reagimos ao mundo devido a esse pensamento que não é real. Por exemplo, aqueles casos de genocídio, pessoas que entram em escola e matam e tudo, os psicanalistas vão analisar isso e vez ou outra aparece aquela ideia de que aquela motivação, aquela cena, aquela situação parte dentro de um imaginário mental e acaba transbordando para a realidade. Tá certo? Então, quer dizer, o Freud vai colocar essa pontuação, olha, tá dentro da mente dele, mas lá dentro ele é real. Lá dentro a gente tem que considerar ele como um valor do funcionamento psíquico. Aquilo no psique dele existe e aquilo pode sair para fora. Então, todos esses pontos, os reais e não reais, são extremamente relevantes para a análise psíquica, certo? Entendeu? Então, essa questão do imaginário é interessante, certo? E, como eu disse, é interessante, né? Que é uma ponte. Tem o imaginário que ele pode, então, transbordar para a realidade. Ele pode trazer consequências e ações na realidade, na vida real, certo? Então, isso é um ponto interessante de você entender na teoria do Freud, tá? Vamos lá ao próximo ponto agora. É uma frase interessante, que fala assim, ó, o valor da realidade, certo? Aliás, essas consequências e esses pensamentos da psique, elas têm um valor de realidade, como eu estou dizendo. Ele toma aquilo, mesmo que seja algo imaginário, não real naquele momento, ele toma como valor real, valor da realidade, tá certo? E isso por quê? Porque ele considera esse pensamento uma realidade psíquica. Lembra que eu falei? Isso é uma realidade em algum lugar. Pode não ser uma realidade na prática, aqui na vida, no mundo, mas dentro da psique aquilo é realidade, tá certo? Então, aquilo se torna uma realidade psíquica a ser trabalhada, certo? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Desse processo terapêutico, tá certo? E os relatos que ocorrem ali na análise, tá? Vamos ao segundo ponto agora. O segundo ponto a gente vai falar sobre o funcionamento psíquico. E esse vai ser interessante, porque o funcionamento psíquico, ele tem 3 pontos interessantes, tá certo? Aliás, ele tem 3 pontos de vista, tá? E aqui, esses 3 pontos de vista eu também já falei, já expliquei, mas a gente vai rever aqui. Por quê? Porque quando você quiser lembrar dos conceitos básicos, você volta nesse vídeo, você não precisa ver todos os outros, tá? Então a gente vai ver o seguinte, a gente tem aqui, cadê? 3 pontos importantes, tá certo? Pra gente analisar. Ó, quem tá acordado, 4 horas da manhã, o menino tá virado no giraia. Bom, vamos lá. O que acontece? Tem 3 pontos de vista
aqui para considerar no funcionamento psíquico, tá? Então tem o funcionamento psíquico, e quando a gente vai olhar para o funcionamento psíquico, tem 3 pontos a serem considerados, tá certo? Então a gente vai ver, o primeiro é conhecido, né, como o mecanismo econômico. O que é o mecanismo econômico? Esse mecanismo diz que é o seguinte: o processo psíquico, né, os locais do aparelho psíquico, eles têm um limite de uso, porque eles são usados, eles funcionam conforme a sua energia, né? Então, eles são econômicos por quê? Porque eles funcionam através de energia, tá? Energia física mesmo, certo? E por funcionar com energia física, eles podem ser esgotados, tá certo? E sendo esgotados, então, eles são econômicos, tá? Eles gerenciam algumas questões com determinado tipo de energia, certo? O segundo ponto de funcionamento do aparelho psíquico é o tópico, tá? Esse tópico é interessante. Ele imagina, ele pensa, né, uma coisa interessante, ele postula que é assim: o aparelho psíquico, ele tem números de sistemas, então ele tem módulos de sistemas, é como se fosse ali um jogo de várias pecinhas encaixadas e cada pecinha faz uma coisa e ajuda a outra, então existem vários sistemas aqui dentro dele. E como ele tem vários sistemas, a gente pode chamar o aparelho psíquico de um lugar, tá? Ele coloca esse ponto que é bem interessante. É um lugar porque ele tem inúmeros sistemas ali dentro do aparelho psíquico, e esses sistemas, eles trabalham para um módulo funcionar, que é o aparelho psíquico. Então isso é um lugar, tá certo? E o terceiro ponto é o dinâmico, tá certo? O dinâmico é o seguinte, deixa eu ver uma forma de explicar bem fácil, porque o dinâmico, ele tem uma complexibilidade, mas eu preciso deixar isso o mais fácil possível para vocês. Deixa eu resumir aqui, ó. Tá. O que acontece? Esse dinâmico é o seguinte. É diferente dos outros que a gente viu, que eles explicam coisas e que são coisas. Esse dinâmico, ele só aponta uma coisa. Ele fala, olha, isso acontece, tá? Eu até vou ler aqui para ver se fica claro. Ó, o interior do psiquismo, no interior, existem forças que entram em conflito e estão permanentemente ativas, certo? A origem dessas forças é a punção. A gente vai falar sobre a punção daqui a pouco, certo? Então, essa pontuação dinâmica, o que ela quer dizer? Que todo esse processo psíquico faz parte de uma situação ativa. Ele é um processo ativo na nossa mente, tá certo? Como a gente leu aqui dentro, forças que entram em conflito estão permanentemente ativas, tá? Então, essa dinâmica, e a gente vai falar aqui embaixo sobre elas, são a dinâmica principalmente de 2 questões, tá? Que a gente vai ver aqui dentro do sintoma, tá? Então, existem 2 pontuações que vão entrar em conflitos, e esse conflito é o que mantém essa psique, esse aparelho ativo. Então isso é um outro ponto que a gente tem que considerar, que a psique, ela é dinâmica, ela é ativa, ela tem os seus conflitos, ela funciona com conflitos, esses conflitos, eles dão uma série de respostas, e a psique mostra isso. Então quando vai se analisar a psique, vai se entender a psique, a gente tem que entender que existem conflitos dinâmicos e reais e que estão ativos funcionando. Tá? Então, quando eles vão questionar alguma coisa, quando eles vão fazer um atendimento, né, fazer uma análise, dentro da análise tem esse olhar de você entender que existem conflitos ali. A nossa mente não é algo estático, parado, onde existe a ideia do bem, a ideia do mal, não. É um misto de 50 tons de cinza, que são ideias em conflitos que elas mostram respostas e ações. E isso tem que ser levado em consideração. Acho que deu para entender agora, certo? Beleza, então. É porque assim, às vezes tem texto que é muito complexo e eu tento explicar ele de uma forma mais clara possível, certo? Então, tem essa preocupação. Então, espero que você tenha entendido, tá? Bom, vamos lá. Qual é o terceiro ponto agora, né? O terceiro ponto daqueles conceitos é a punção. Essa punção aqui, que aí é o que eu estava falando no tópico anterior, tá?
Essa punção é o seguinte, é um estado de tensão, tá? Ela é um estado de tensão na psique. Esse estado de tensão, existem alguns tópicos de estados de tensão, existem estados de tensão, a gente vai falar sobre alguns deles, certo? E esse estado de tensão é o quê? É geralmente aquela situação onde a mente procura resolver um problema, certo? E geralmente esse problema está em um objeto. Então, duas pontuações a gente imaginar aqui interessantes e entender. Por exemplo, o Eros, que é uma pulsão, tá? Só que o Eros é uma pulsão de vida, tá? É um tipo de tensão de vida, tá certo? E é o seguinte, esse Eros não só como uma tensão de vida, mas como uma tensão, como diz, uma tensão sexual que tem todo esse processo de, como a gente disse, conflitos, tá certo? Porque ele é uma punção e a punção tem essas tensões, certo? O Eros tem esse conflito e nesse conflito ele tenta resolver esses problemas, certo? E dentro de que ideia, de que ordem, qual é a preocupação do Eros? É exatamente a punção de vida e do amor e da autopreservação, de você se manter vivo, tá? Então esse é o Eros. Esse é o Eros, esse é uma punção de tensão. Isso, o que é essa punção de tensão? É uma forma de energia mental que é um mecanismo na nossa vida. Então o Eros é que mecanismo? Ele é esse mecanismo de pulsão, que ele é voltado à sexualidade, ele lidar com a sexualidade, certo? Ele lidar com o processo de vida, que é o quê? É a autopreservação, certo? Então, vou te dar um exemplo simples. A reprodução humana. O que é a reprodução humana? É exatamente esse resultado, essa resposta do funcionamento do Eros, que é o quê? Eu preciso me preservar, me autoconservar, né? E uma das ideias de autoconservação é você constituir, você multiplicar sua prole, a sua família. Então você vai lá e participa de um processo de vida, que é o processo de reprodução humana, certo? Então, isso é uma coisa interessante, tá certo? Outra pontuação, fazer um parênteses no tópico anterior do Eros, isso também vai ser debatido e vai entrar na questão da moralidade, dos valores humanos, né? Porque nós estamos falando de uma pulsão, de uma vontade de viver, de uma vontade de se reproduzir, de se autoproteger, que vai agir no mundo real. Então isso mexe com o quê? Isso mexe com a justiça, com a filosofia, né? Por que os gregos falaram tanto sobre o bem, sobre o bom, sobre o amor, sobre o prazer? Por que isso é tão foco deles, né? Porque o Eros, porque essa vontade era a vontade dominante, o foco era o foco dominante. A ideia de vida deles é de preservação, é uma ideia de paixão, é de você aflorar aquilo que é bom, né? Então quer dizer, a gente tem dentro da história o Eros acontecendo, certo? Essas tensões do Eros acontecendo a todo momento, abrindo questões, resolvendo questões, colocando questões e ações do homem. Tá entendido? Tá, né? Então beleza. Segunda pontuação aí, né, das tensões. Uma segunda tensão aqui é o Thanatos, certo? Thanatos, certo? Esse Thanatos é a mais conhecida como a punção de morte, uma punção de autodestruição, autodestrutiva. É aquela punção que tem esse estímulo de morte, ela não se autopreserva que nem o Eros, ela quer se destruir. Isso tem muito a ver com a questão, está muito embutida na questão da depressão, do suicídio, né? Então, nós temos essa punção também, né? Que é chamado Thanatos, que é essa punção de morte. É essa parte do processo psíquico que trabalha essa questão na sua vida psíquica e na sua vida física no mundo, certo? Então, vamos lá. Antes de eu entrar no terceiro tópico, eu quero falar uma coisa para vocês, tá? A psicanálise, quando a gente está falando dessas coisas, você vai falar, caraca, que interessante, né? Fala mais desse negócio do Thanatos aí, tá? As pessoas se matam, mas o que ele é, assim, de fato?
Tudo isso precisa de uma explicação mais longa. Eu precisaria de um vídeo de 1 hora para falar só sobre isso, porque exemplificando na vida real como é que funciona o aparelho psíquico com impressões e pontuações. O importante é você saber que isso é um tipo de punção, de funcionamento do aparelho psíquico, de parte do aparelho psíquico. É isso que você precisa entender nesse momento, tá certo? Como a gente disse lá em cima, existem módulos do aparelho psíquico lá dentro, partes, e cada parte trabalha alguma questão, alguma via. E existem essas punções, e essas punções também são essas vias. E cada punção trabalha uma coisa, o Eros trabalha uma coisa, o Thanatos trabalha outra coisa. Eu acho que isso é o mais importante de você entender nesse momento, tá? Porque tem assuntos que são tão interessantes que a gente quer ver, assim, mais sobre eles, tá? Só que aqui a gente vai se manter no básico, no introdutório, que é o que você precisa entender para depois assumir um estudo mais prolongado, um estudo mais cheio, com conteúdo mais avançado, tá? Vamos voltar lá. Agora, vamos ao quarto conceito, tá? Esse conceito é o conceito de sintoma, que é o conceito mais interessante no meu ponto de vista, tá? Então, o que é esse conceito de sintoma aqui, né? O sintoma, ele é uma produção de comportamento, tá? Então, quando a pessoa tá, vamos supor, com febre, a febre é um sintoma, é um comportamento. A febre não é uma doença. A febre está avisando que tem alguma coisa de errada no corpo, tá? Isso é muito interessante porque eu tenho um filho pequeno, esse vídeo foi lançado em 2009, e eu tenho um filho bebê de 1 ano. E eu pesquisei muito sobre algumas coisas, principalmente sobre a febre, né? Eu já sabia mais ou menos sobre a questão da febre, então eu decidi, deixa eu pesquisar melhor sobre a febre. E eu peguei um canal de um especialista e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, você não pode procurar baixar a febre no primeiro momento. Olha que interessante. A febre é um sintoma. Por quê? Porque a febre está avisando que tem alguma coisa de problemático. Só que ela não só está avisando, como ela também é um modo de ação. O que é um modo de ação? Ela está esquentando o seu corpo para o calor eliminar parte desse problema. Olha que interessante. Então, se você luta para baixar o calor, você está lutando contra a ação do seu corpo para combater aquilo. Então, o corpo está esquentando para combater aquilo, né? Até determinado ponto, que nem ele falou. Então, ele explicou outros detalhes e tal. Agora, o que é interessante para sabermos, né? O que essa história tem a ver com essa questão da febre, de ela esquentar, da gente pesquisar. O que isso tem a ver com o nosso texto aqui? É que ela é um sintoma e a gente percebe o quanto é vasto a ideia de sintoma, né? No caso da febre, esse sintoma ele é tão importante que é o seguinte, ele está avisando que tem algo errado no corpo. Então, quando você está ruim, ele está avisando que tem algo errado no corpo, psíquica, fisicamente, né? Então, ele fala, alerta, alerta. Então, isso é um sintoma, ele avisa que tem algo de errado, tá certo? Essa é a parte importante. Outra questão interessante é que o sintoma é o resultado. O resultado do quê? Ele é o resultado de um conflito, tá? Um conflito de duas pontas, que é o resultado do desejo contra a defesa de alguma coisa. Então a psicanálise vai falar que existe um desejo, existe uma defesa protegendo a psique, o corpo, e quando esse desejo vai atrás de algo, ele vai entrar em conflito com essa defesa e nesse conflito aparece um sintoma, tá certo? O que é esse sintoma? O sintoma é o que vai aparecer lá na cadeira do psicanalista. É o que ele vai olhar e vai falar, ele vai olhar quais são os sintomas e através dos sintomas ele vai começar a cavar, a fazer o caminho anterior para descobrir o que aconteceu, o que causou, qual foi o conflito que fez surgir aquele sintoma. Então, o sintoma, ele não é importante só pelo sintoma. Ele é um sintoma, é como se fosse uma janela que o psicanalista vai olhar, o analista vai olhar e vai falar, vou entrar por aqui para ver o que aconteceu nesse quarto, aqui nessa cozinha, nessa sala. E ele entra por ali. E ali dentro, sim, ele vai ter condições de descobrir, de desvendar o que aconteceu. Mas a janela em si, ela não é a importância principal. Ela é o caminho, o primeiro caminho, tá certo? Inclusive, ele vai colocar aqui como pontuação, né? Que o sintoma é o ponto de partida, né? Ele é a sinalização e o ponto de partida para análise. Ele vai colocar e vai nos lembrar de uma coisa que nós já vimos, que é a história da Ana O, como eu já falei em outros vídeos anteriores, tá?
Ele vai falar, e aí a gente pensa, né? Ele vai colocar no livro assim, quais eram os sintomas da Ana O? Porque os sintomas, eles podem ser psíquicos e eles podem ser físicos ou psicofísicos, tudo junto. Eu coloquei alguns sintomas aqui que ele coloca no livro. Paralisia, porque ela sofria de paralisia em partes do corpo, tá? Distúrbios de pensamento, eram vários e múltiplos. E hoje, alguns são citados, eu coloquei um aqui, que é, por exemplo, uma amiga de escola tua se recusar a comer. Você vai vendo que ela não está comendo e você vai vendo que é um sintoma. Pode estar acontecendo algum problema, ela não está conseguindo comer. Sabe aquele momento, sei lá, que você briga com a esposa, ou tua mãe briga com você, ou ela não deu dinheiro pro jovem no Play Center e ele ficou chateado, aí ele não come, aí ele falta na escola. É um sintoma de algo, tá certo? Essa descontinuidade da nossa rotina social, né? Então, quer dizer, isso é um sintoma. O que nós tratamos aqui? Tratamos de 4 pontos, certo? Que são conceitos de ideias. Conceitos das ideias, tá certo? São ideias principais, estruturas, tá? Falamos um pouco do processo terapêutico ali, tá? Como a gente disse, das imagens, né? Que são apresentadas na terapia sobre os nossos pensamentos. Falamos do funcionamento psíquico, sobre o funcionamento psíquico, né? 3 pontos de vista que a gente precisa observar, que é o econômico, o tópico e o dinâmico. Depois a gente viu sobre as pulsões, tá certo? Que são o quê? Esse estado de tensão, e tem diversos pontos de estado de tensão. Um deles é o Eros, o outro é o Thanatos e tem outros, né? E aí nós temos também o 4º ponto que nós falamos sobre os sintomas, que é o quê? Essa produção de pensamento e comportamento, tá certo? Bom, então é isso. Explicamos alguns conceitos, tá? Não é complicado, você só precisa, se você não entendeu no primeiro vídeo, ver o vídeo de novo, dá pause. É assim, tem vídeo que você vai ver e você vai falar, mano, da hora, nossa, entendi tudo. Tem vídeo que você vai falar assim, tem coisa que eu não entendi. Vê de novo, vê com calma, qualquer dúvida, que for uma dúvida real, põe nos comentários que a gente vê o que pode fazer, certo? Galera, beleza, muito obrigado, isso aí, obrigado a todos que estão curtindo o canal. Passamos dos 1000 inscritos, isso significa que o conteúdo tem ajudado a galera, isso é muito bom, porque esse é o objetivo do canal, né? O objetivo de quem ensina é que o outro aprenda, é que o conteúdo ajude, tá? Então, continua compartilhando os vídeos no teu Facebook, nas suas redes sociais, porque é dessa forma que a galera encontra o canal aqui. Eles encontram o canal, veem os vídeos ajudam, e é isso aí. E anda aqui no canal, o canal tem várias playlists de várias coisas, tem filosofia, tem uma porrada de coisa, tem história, acho que pode te ajudar também, tá certo? Bom, é isso aí então, valeu, deixa o seu like aqui, não se esquece de se inscrever no canal, até mais.